Nas profundezas da história, onde os homens temem olhar, algo foi acordado, algo que nunca deveria ter sido libertado, algo que trouxe a noite eterna para a Terra. O peso de uma existência antiga, selada por forças além da compreensão humana, foi rompido, e o mundo jamais seria o mesmo. Na época, os céus ainda eram um lugar distante e inexplorado, e a terra, selvagem e desconhecida, respirava na solidão de seus próprios segredos. Foi quando os anjos caídos, enviados por forças cósmicas para vigiar a humanidade, olharam para as mulheres mortais. Eles se encantaram, não por sua beleza ou pureza, mas pela fragilidade e pela possibilidade de poder. E de um ato proibido, selado nas páginas do destino, nasceu algo que nunca deveria ter existido. Os Nefilins, gigantes, filhos de um céu corrompido e de uma terra profanada. Seres que eram muito mais do que humanos, mas também não eram mais anjos. Eles caminhavam sobre a terra como colossos, suas sombras cobriam vilarejos inteiros e suas mãos, grandes o suficiente para esmagar montanhas, estavam sedentas por poder. Aos olhos dos humanos, eles eram deuses, seres que pareciam invencíveis, tão poderosos que suas presenças causavam o pânico nas almas mais corajosas. Mas com o poder, veio o desejo insaciável de mais força, mais controle, mais destruição. E foi assim que os Nefilins começaram a arrasar as cidades, a devastar impiedosamente todos que cruzavam seu caminho. Não havia quem resistisse, mas mesmo entre os gigantes havia um vazio, uma fome que nunca se saciava. Eles não queriam apenas dominar o mundo dos homens. Eles queriam destruir tudo, reescrever a própria essência da criação. E o que eles procuravam, nas sombras de cavernas esquecidas, nos abismos do mundo, era algo mais antigo do que eles mesmos. Algo que, se encontrado, os tornaria não apenas imortais, mas seres de um poder inimaginável. E assim, em uma noite escura como nenhuma outra, a terra tremeu. O que estava adormecido há milênios foi finalmente despertado. O coração da terra, uma força primordial, antiga e destrutiva, guardada por algo muito mais sombrio e perigoso do que qualquer Nefilim poderia compreender. E quando essa força foi tocada, algo mudou. O mundo se cobriu de escuridão. O vento uivava como uma fera faminta. A terra começou a rachar sob os pés dos gigantes, e o medo se espalhou como uma praga invisível. As estrelas desapareceram do céu, uma a uma, como se fossem engolidas por uma presença terrível. E no coração da noite, os Nefilins sentiram o poder, sentiam-no pulsando através de suas veias. Eles não compreendiam totalmente o que haviam liberado, mas sabiam que agora estavam mais fortes, mais perigosos. E então, começaram a caminhar mais pesadamente, mais violentamente. O chão não os suportava mais. E foi então que a primeira morte aconteceu. Não uma morte qualquer, mas uma morte tão profunda e irreversível que ecoaria por gerações. Uma aldeia, uma pequena comunidade, foi tomada em um único passo. Não houve gritos, não houve chance de fuga. As casas, as árvores, o próprio ar foram esmagados pela força dos gigantes. E entre os escombros uma criança olhou. Ela viu o que os Nefilins estavam fazendo. E o pior, ela viu o que eles eram. Não mais homens, não mais deuses, mas algo além disso. Os olhos dos gigantes eram vazios, frios, refletindo não só a morte ao seu redor, mas a morte do próprio mundo.
Não apenas aquele pedaço da terra, mas tudo o que havia sido criado, tudo o que um dia existiu. Mas o que os Nefilins não sabiam, o que nunca poderiam ter imaginado, era que sua busca por poder havia despertado algo muito mais antigo. Algo que estava escondido, esperando pelo momento certo, pelo erro fatal que seria cometido. E quando as últimas estrelas se apagarem, quando o último grito for silenciado, o coração da terra começará a pulsar. E os Nefilins, eles não terão para onde fugir, pois algo muito mais escuro e implacável do que eles irá caçá-los até o fim de seus dias. Mas até lá, o terror que eles despertaram apenas começará. E o que acontecerá depois, nenhum homem, nem mesmo os mais poderosos Nefilins, poderão prever. Os Nefilins, aqueles que se levantaram do abismo sedentos por poder, acreditavam que estavam acima de tudo, imortais, incomparáveis. Mas a terra, em sua dor, começou a reagir. E o que eles haviam despertado não era apenas um eco do passado, mas uma força viva, uma presença que os observava na escuridão. E essa presença estava se aproximando. A primeira vez que sentiram isso foi no silêncio. O silêncio que caiu como uma capa de morte sobre a terra. Não o silêncio de uma noite comum, mas um silêncio que não deixava espaço para nada, nem para os ventos, nem para os gritos que os Nefilins haviam espalhado pelo mundo. Um silêncio que deixava no ar a sensação de que algo se aproximava. Os gigantes, com seus olhos brilhando de um poder que eles mesmos não compreendiam, começaram a perceber. Algo estava errado. Algo estava caçando-os. As criaturas que eles haviam destruído com tanto prazer agora estavam sumindo. Não havia rastros, não havia sinais de luta. Apenas desapareciam na noite, como se a terra os tivesse engolido. E então começaram a ver o que eles nunca deveriam ter visto. As sombras. Elas se moviam rápido demais para serem humanas e grandes demais para serem animais. Mas, acima de tudo, elas tinham olhos. Olhos que refletiam a escuridão, a mesma escuridão que os Nefilins haviam trazido com o seu despertar. E esses olhos estavam sempre lá, observando, aguardando. A primeira grande batalha aconteceu em uma noite sem lua. Os Nefilins, confiantes, se reuniram ao redor de uma antiga fortaleza, acreditando que estavam invencíveis. Mas, quando eles olharam para o horizonte, o que viram não era mais o mundo que haviam destruído. Era uma força, algo maior, mais antigo, que os cercava. De uma caverna escura como a própria morte, surgiu a primeira dessas sombras. Impossível de descrever em palavras. Seu corpo, deformado e grotesco, era formado de pura escuridão. Não havia rosto, mas havia olhos. Olhos tão profundos que pareciam refletir toda a dor do universo. E quando ele se aproximou, os Nefilins sentiram uma coisa que nunca haviam experimentado: medo. Os Nefilins tentaram lutar. Eles gritaram, atacaram com toda a sua força, mas nada funcionava. Suas mãos, que uma vez foram capazes de destruir montanhas, agora eram inúteis. A sombra não os tocava fisicamente. Ela os consumia, devorava suas almas, engolia suas essências, transformando-os em pura agonia. E quando a primeira sombra os destruiu, o outro apareceu. E o outro. Como um exército da escuridão, eles surgiram das fendas da terra, cada um com seus próprios olhos, refletindo o terror que eles próprios haviam causado. E os Nefilins começaram a ser caçados, um a um. Mas os gigantes eram orgulhosos.
Eles não fugiam, eles resistiam. Mas quanto mais resistiam, mais parecia que o próprio chão os engolia. A terra, agora ferida, estava se fechando sobre eles. As cavernas que haviam buscado como refúgio se tornaram suas tumbas. As sombras as seguiam, cada vez mais perto, como uma praga implacável. Foi então que os nefilins começaram a entender. O que eles haviam despertado não era apenas um monstro da escuridão. Era o coração da terra, o verdadeiro guardião da criação. Uma força que não conhecia piedade. Eles haviam violado o equilíbrio do mundo, e a terra, em sua fúria, estava agora cobrando a única dívida que restava, a sua destruição. E enquanto os nefilins caíam, um a um, a escuridão se espalhava. E aqueles que ainda estavam vivos, aqueles que ainda tinham forças para lutar, sentiam algo pior do que a morte. Eles sentiam a solidão. Eles estavam sendo apagados da existência, como se nunca tivessem existido, como se nunca tivessem sido nada além de uma ilusão. E o mais aterrorizante de tudo é que os nefilins sabiam que nada poderia salvá-los. O coração da terra não ia parar até que eles desaparecessem por completo. E os poucos que restaram, caçando desesperadamente, sabiam que suas horas estavam contadas. A morte os perseguia e não havia como escapar. Ao final, os nefilins estavam quebrados. Seu poder, antes ilimitado, agora era uma sombra do que havia sido. Eles que antes caminhavam com passos de destruição, agora rastejavam, caindo sob o peso de sua própria arrogância. Não havia mais glória, não havia mais reino. Havia apenas a noite, eterna e implacável, que os cercava. E foi nesse abismo de desespero que o maior dos nefilins, o líder, aquele que acreditava ser o mais forte, se deu conta da verdade. Eles haviam acordado algo muito pior do que poderiam ter imaginado. Algo que não era apenas um guardião da terra, mas a própria vingança da natureza contra a corrupção que eles haviam trazido. Os gigantes, agora feridos, começaram a perceber que suas tentativas de escapar eram em vão. Eles corriam, mas as sombras, cada vez mais numerosas, os alcançavam. As paredes de rocha que eles haviam construído para se proteger, agora desmoronavam como castelos de areia. O coração da terra pulsava forte e constante, como um tambor funerário que ecoava pelas cavernas escuras. Não havia mais escapatória, mas o pior ainda estava por vir, pois o coração da terra, que até aquele momento se limitava a caçar, finalmente se revelou. Aqueles que se atreveram a enfrentar seus horrores agora perceberam que a terra, em sua essência mais profunda, já os havia julgado. Quando o último dos nefilins caiu de joelhos diante do abismo que o consumia, a escuridão tomou conta de seu corpo. Mas ele não morreu. Não, ele foi transformado. O coração da terra, implacável e eterno, os consumiu de uma forma que nenhum ser humano poderia compreender. Suas almas foram arrancadas, corroídas, transformadas em uma parte da própria terra que eles haviam corrompido. Agora não eram mais gigantes, não eram mais nefilins, eram apenas ecos daquilo que haviam sido. Mas a verdadeira condenação não estava apenas em sua morte. Não. Os nefilins foram feitos prisioneiros de um destino ainda mais terrível. Eles foram transformados em guardiões, guardiões das profundezas da terra, amaldiçoados a nunca mais ver a luz do sol, a nunca mais conhecer o que era viver. Eles ficaram presos nas cavernas, onde as sombras continuavam a rastejar e o coração da terra pulsava.
Mas não pense que sua história acabou. Não. Cada Nefilim, agora corrompido e escravizado pela escuridão, tornou-se parte do ciclo. Eles eram a energia, o terror vivo que alimentava a Terra. E a cada milênio que passava, a Terra se tornava mais forte, mais implacável. O coração da Terra continuava a pulsar, mais forte a cada batida, como se estivesse esperando por algo. Alguns dizem que um dia os Nefilins retornarão, não como os gigantes que eram, mas como criaturas ainda mais terríveis, feitas de pura escuridão. E que, quando isso acontecer, o fim do mundo será apenas o começo de um ciclo ainda mais horrível, pois a Terra, em sua fúria, jamais esquecerá o que foi feito a ela. E quando os gigantes despertarem, os homens não terão mais onde correr.